Quantas pessoas já defenderam o nome de Cristo, irmão, e pagaram com a vida? Quantas pessoas? Foram milhares de pessoas. Desde o começo da história da igreja. Desde o começo da história da igreja, as pessoas sustentam o nome de Cristo. Então, do panorama dessas pessoas, isso aqui já se cumpriu. Dá para compreender o meu raciocínio aqui? Dá para entender o meu raciocínio? Se eu estou na minha zona de conforto, irmão, isso não vai ter se cumprido para mim. Mas para quem está numa zona de guerra, está se cumprindo profecias. Está ouvindo trombeta, irmão, está vendo tudo isso. Está vendo o cálice sendo derramado. É claro que já uma certa competência, né, do livro de Apocalipse, que tem elementos ali dos cálices e das trombetas, que são um pouco diferentes. Eu vou me atentar a isso numa outra ocasião. Mas continuando, ó. Então vos hão de entregar para ser atormentado, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo de número 7, só para a gente se atentar mais uma vez. Ó. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Poderíamos então concluir que tudo isso já está acontecendo. Voltando aqui ao meu esboço, eu quero ler com vocês agora Apocalipse, capítulo de número 7, vai descrever uma visão do futuro, onde pessoas de todas as nações adorarão a Deus, e indicando uma certa unidade, uma união espiritual no fim dos tempos. Tá? Apocalipse, capítulo de número 7. Nós sabemos que isso não aconteceu. Tá? Isso ainda não aconteceu. Então são várias etapas no que diz respeito às profecias. Versículo de número 9 do capítulo 7 do livro de Apocalipse é muito forte. Tá? O livro de Apocalipse é importante você ler, porque é um símbolo. Né? O livro de Apocalipse pode ser enxergado de uma maneira simbólica também. Então vamos ler. Ó. Olha só, versículo de número 9 diz assim: depois dessas coisas olhei e eis que aqui uma multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Para você que crê no arrebatamento antes da grande tribulação e pensa: vai ter salvação para quem está depois? Vai ter salvação para aqueles que estão na grande tribulação? Sim, haverá salvação. Tá? Por isso que existe se você analisar a Bíblia, você vai ver que vai ter oportunidades aqui de interpretar de várias maneiras, tá? A questão das profecias. Há pessoas que acreditam que haverá o arrebatamento depois da grande tribulação, tudo bem. Mas também há pessoas que acreditam que haverá antes, durante o período o princípio das dores, haverá o princípio das dores, depois o arrebatamento e a grande tribulação virá. Então, como você lê isso tudo, como você enxerga, é preciso ver na Bíblia, é preciso você seguir a orientação de Deus. As pessoas estarão lá diante do Senhor, diante do trono, e adorarão o Senhor. Eles estarão diante do trono e vão adorar aqueles que passam pela grande tribulação. E o que é a grande tribulação? Podemos colocar a grande tribulação com o soar da primeira trombeta ou a abertura do selo, como está descrito em Apocalipse, capítulo
aqui capítulo de número 5. Ó. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. A abertura do primeiro selo, capítulo de número 6. Ó. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Tá? Então, o livro de Apocalipse, pessoal, existem algumas maneiras de enxergar o livro de Apocalipse. Você consegue determinar o livro de Apocalipse como um acontecimento que já foi no tempo do apóstolo João, que escreveu o livro. Ele estava usando aquela linguagem, segundo algumas interpretações, para falar sobre aquele momento, né, e que após aquele momento haveria a salvação, porque você pode enxergar que tudo isso aconteceu já naquela época, né? Porque já não havia paz na igreja, ali muitos eram perseguidos, presos, mortos, mais do que é hoje, tá? É claro que há uma perseguição também, mas o Império Romano, nós sabemos o que eles fizeram com os cristãos. Muitos foram jogados para os leões, muitos foram incendiados, não é? Muitas pessoas lá foram presas, né? Só Deus sabe o que aconteceu. Aquele Coliseu que está em Roma foi um palco de uma verdadeira barbárie, um genocídio contra os cristãos. A gente sabe muito bem disso. Então, você pode enxergar já naquela época que o apóstolo João estava se referindo àquilo, não é? Só que também eu posso enxergar o livro de Apocalipse como sendo acontecimentos no decorrer da história, como a abertura dos selos, não é? Por exemplo, eu posso dizer que a abertura do primeiro selo foi a vinda de Cristo, que veio com um cavalo, uma coroa, não é? Para sair como vitorioso. Jesus nos deu a vitória na cruz do Calvário, sim ou não? Nos deu a vitória. Então, o primeiro cavaleiro já foi. É uma interpretação, tá? Ou alguns acreditam que isso vai acontecer. Vai passar um cavaleiro branco com a coroa na cabeça. Tem pessoas que acreditam que isso aqui vai acontecer de forma literal. Como eu acredito? Irmãos, eu sou aberto. Eu vejo da seguinte forma. O tempo e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu quero me manter com Cristo. Eu quero olhar para a minha vida e falar assim, onde é que estão os fios soltos? Deixa eu acertar, deixa eu consertar isso aqui, deixa eu pôr minha casa em ordem, deixa eu me voltar o rosto para a parede e chorar, para que Deus veja as minhas lágrimas. Deus está falando, bota a casa em ordem. Não se sabe. Aí, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui eu posso dizer uma coisa, quando eu li o livro de Apocalipse todo na igreja, nós pregamos sobre Apocalipse, eu interpretei dessa forma. Eu posso olhar isso daqui como problemas econômicos que são decorrentes da guerra, que são decorrentes da tribulação. Amém? Dá para entender assim? Quer dizer, existe um problema econômico? Existe. Por que o Brasil, por exemplo, eles não pediram para os navios iranianos irem embora? Primeiro que o Brasil é um país soberano, não recebe ordem de ninguém. O Brasil faz o que quer. Mas existem os motivos pelos quais os navios iranianos estão na nossa costa, estão no nosso litoral. Da mesma maneira, por exemplo, que foi a presença do presidente na Rússia, um pouco antes dos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. Qual que era o interesse do Brasil? Foi um insumo, né? o fertilizante. Então houve um interesse por parte do governo brasileiro, né, com o que os países produzem. Mas e se o Brasil se posicionar? Ele pode perder alianças, ele pode sofrer sanções. O Brasil pode sofrer sanções por causa desses navios que estão atracados aqui no porto do Rio de Janeiro.
Ele pode sofrer sanções por causa disso, se o Irã entrar em guerra. Então, eu posso concluir que se o terceiro selo significa um problema econômico, olha para o Brasil, quantos problemas econômicos nós temos. Então, será que não é um cavaleiro que já está solto por aí? Porque é muita profecia, a Bíblia é muita profecia, tá? Então, nós não sabemos o momento que a crise econômica existe, né? O que mais, ó? Havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem ver. Olhei, e eis o cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Meu irmão, meu Deus. Mas aqui, ó, é a quarta parte, né? A quarta parte da terra. Isso é possível? Nós temos quantos habitantes no mundo hoje? 7, 8 bilhões? Né? 7, quase 8 bilhões, se eu não me engano, mas há uma tendência de redução, né? Nesses dados, segundo o IBGE, recentemente, diz que a população ela tende a diminuir. Aqui no Brasil diminuiu, está diminuindo um pouco, por causa que as pessoas não querem mais ter filhos. Antigamente as famílias tinham 10 filhos, né? Hoje em dia, mais de 10 filhos, né? Hoje em dia as pessoas têm 2, 3 e olhe lá. Então, assim, há uma tendência de diminuir. Facilitaria com os conflitos que estão acontecendo, sem falar os problemas de saneamento básico, a fome, como a Bíblia está dizendo aqui, que este cavaleiro ele tem por nome Morte. E o que ele faz? Ele ceifa, não é? Ele veio para tirar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. Igreja. E aí o que mais diz? E havendo aberto o quinto selo, vi abaixo no altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto de terra, e o sol tornou-se negro, como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Essas profecias, elas, ao meu ponto de vista, tá, que não se cumpriu ainda, tá bom? Então, eu acredito que essa composição do livro dos selos são algumas eras, né? Uns tempos em tempos. Então não acontecerá tudo de uma vez, creio eu. Porque ele está no céu, onde, quando ele foi arrebatado ao céu, ele está num lugar que ele é atemporal. Ele pode estar vendo o futuro que nos aguarda. Né? E daquele momento ele estava falando sobre algumas eras. Essa é a minha leitura a respeito disso. Então, o momento desse acontecimento cosmológico, como eu falo aqui no canal bastante sobre isso, eu creio que ainda não aconteceu, tá? Haverá ainda um acontecimento no Sol, que eu não vejo como um eclipse, vai ser uma coisa muito maior do que isso, porque o eclipse ele é um evento totalmente calculado, né? Esperado pela cosmologia, né? Pela astronomia, eles sabem o momento exato de um eclipse, então eu acredito que tem que ser uma coisa muito fora né, tem que ser atípico, tem que ser algo muito fora do comum, do padrão, para que seja realmente considerado como uma profecia bíblica. Tivemos um eclipse agora total do Sol, um eclipse anelar no dia 14 de outubro, foi uma coisa belíssima, né? Foi uma coisa belíssima, passou, foi durante esse momentos de conflito, né? E assusta, é com certeza muito assustador ver tudo isso neste momento, né? Neste exato momento, que é uma pausa para o soar da primeira trombeta, né? Que aí eu vou comentar em outra ocasião, vou comentar em outro momento com vocês o soar da primeira trombeta, que acontecerá durante aí a abertura dos selos. Então, existe agora uma coisa que todo mundo tem que tomar cuidado, são a guerra de narrativa, tá? Isso está acontecendo, então tem que vigiar nisso, tem que tomar cuidado naquilo que você tem ouvido, né? A gente não pode, num momento de um conflito como esse, acreditar em tudo que falam, tá? Não podemos, porque da mesma maneira que existe polarização no Brasil com relação
a viés políticos, né, ideologias, existem em todo lugar do mundo. Todo lugar do mundo. Então, devemos tomar cuidado naquilo que nós acreditamos, que as pessoas falam. Né? Existe lá do outro lado um domínio terrorista, país que não tem nenhum pudor pela vida, não tem nenhum cuidado, não quer saber de ninguém. Né? Eles mesmos, ao meu ponto de vista, eles não liberam os povos para migrarem, né? Eles querem mesmo usar o povo lá, porque não existe conflito para mim, no meu ponto de vista, é o seguinte: por que há essa guerra? Porque eles colocam as pessoas, são vítimas, estão no meio daquilo ali, eles não podem. Como é que eles vão bombardear aquilo ali? Né? Como é que eles vão derrotar os inimigos se tem gente inocente no meio? Porque existe um poder militar nas mãos de Israel que pode dizimar aquilo ali de uma vez. Mas eles não fazem, eles se mantêm um pouco. Mas eu quero dizer para você o seguinte: se apegue às profecias, se apegue à palavra de Deus, e use a palavra ao seu favor, ao favor da sua família. Guarda no teu coração a mensagem de Deus, crendo numa coisa, irmão. O tempo e a hora ninguém sabe. São acontecimentos que com certeza ajudam a gente a refletir um pouco. E nós precisamos disso. Nós precisamos da palavra, nós precisamos ouvir o que Deus tem a dizer para nós. E o que Deus ele tem a dizer para nós é: coloque a sua casa em ordem. Mateus 24, no final lá, ele vai dizer o seguinte, ó. Deixando um pouquinho aqui a profecia de Apocalipse, Mateus, capítulo de número 24, para a gente concluir aqui a nossa reflexão. Mais uma vez ele vai dizer o seguinte, ó, no finalzinho: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então, o fim está próximo. Presta atenção como o evangelho precisa se propagar ainda. Não, mas está em todos os lugares do mundo. Será? Será? Será mesmo que todo mundo aí já ouviu falar de Cristo? Este evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Por que que não aconteceu ainda? Porque Jesus, ele está esperando a nossa parte, irmão. Está esperando a nossa parte. Quando Deus ordenar, vai acontecer. Mas antes, o evangelho precisa ser pregado para o mundo todo. Se você entrar, por exemplo, no site da Sociedade Bíblica Brasileira no Brasil, eles têm um trabalho lindíssimo, belíssimo. Eles querem propagar a palavra para todo mundo. Querem propagar a palavra para todos os seres humanos. E eles têm uma dificuldade muito grande para achar pessoas aptas em determinados idiomas para ser traduzida a Bíblia para aquele respectivo idioma. Qual? Indígenas, por exemplo. No Brasil nós temos 3 línguas indígenas que são a base das línguas indígenas, né? Só que desses 3 idiomas, um deles é o tupi. Saem braços para outros dialetos. E aí que entra o problema. E aí é onde mora a dificuldade. Só no Brasil existem mais de 1000 dialetos indígenas, 1000 dialetos indígenas, que o evangelho ainda não foi escrito, que a palavra ainda não foi escrita. Dá para entender? Se o evangelho precisa ser pregado em todo mundo, então nós precisamos fazer a nossa parte. Eu preciso fazer a minha parte. Mais de 1000 idiomas indígenas, o evangelho ainda não foi escrito. E existe uma resistência muito grande para que o evangelho não chegue até as tribos indígenas. Por quê? Porque existe algo chamado ética naturalista. O que é essa ética? Eles acreditam que o cristão, olha só, olha que absurdo. Há uma crença por parte de uma oposição que defende os índios, que eles acreditam que o cristão, ele vai desmatar tudo. Porque convertendo o índio ao cristianismo, o índio ele perde o pudor, ele perde o respeito que ele tem pela terra. Por quê? Porque por que o índio ele preserva a terra? Por que ele preserva as árvores? Um motivo importante. Eles acreditam que o espírito dos seus ancestrais vivem na terra, nas árvores, no ar, né? Vivem ali nas raízes das árvores. Com a evangelização dos índios, eles vão entender da maneira cristã as questões espirituais. Então,
haverá uma certa perca pelo respeito da mata, essa é a visão da oposição. Mas não é porque eu sou cristão que eu vou sair cortando árvore, irmão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Mas existe essa disputa, né, que tende a impedir a evangelização dos índios. É uma resistência.